Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa atividade, uma atividade muito fácil, tá certo? Aos alunos que vêm participando no nosso encontro online, já vem demonstrando uma grande segurança acerca do assunto, ok? Então, vamos aí à nossa primeira questão, muito fácil, tá certo? Provavelmente todos acertaram. Na primeira questão temos... Agora que você conhece os elementos formadores das palavras, tá certo? Logo no início vimos aí os morfemas e cada morfema é responsável para a formação de uma palavra. E após isso vimos aí a estrutura de palavras. Então, onde vimos aí quando elas podem ser formadas por derivação ou por composição. Então, vamos analisar cada item. Gente, aqui na palavra existência. Na palavra existência, houve uma derivação sufixal. Por quê? Porque porque existência vem da palavra existir. Então, houve uma derivação sufixal. Na palavra almas, no caso aí, trata-se de uma palavra primitiva. O que seria uma palavra primitiva? É uma palavra que ela tem aí a possibilidade de dar origem a uma outra. E essa uma outra será o que? A palavra derivada. Derrota. A palavra derrota, ela vem aí, ela é fruto da derivação regressiva. E que, como nós vimos, a derivação regressiva é quando a palavra ela regride, ela perde elemento, tá certo? Cuidado para não confundir com a derivação imprópria. Na derivação imprópria não há perda, apenas mudança de classe gramatical. Vamos aí ao item D, desfolha. Na palavra desfolha, houve aí a derivação prefixal, tá certo? Então, como você pode observar, o prefixo aí, ele é independente, tá bom? Vamos à próxima. Professor, na palavra existência também o sufixo é independente? Sim, só que tem a presença aí de uma vogal temática, tá certo? Tem uma vogal temática, então nesse caso podemos considerar que sim, é independente. Segunda questão, com base nas seguintes palavras do texto, crie outras palavras, tá certo? Então temos aí, pena, certo? Depenado, penalizar, penalidade. Então, como você pode observar, temos aí o acréscimo, nessas palavras aí, teve o acréscimo. Na primeira, acréscimo de prefixo e sufixo. Na segunda, prefixo e sufixo. Aliás, perdão, apenas sufixo. Lisar, tá certo? Sufixo lisar. E penalidade, também o acréscimo de sufixo. Tempo, que palavras poderiam formar aí na palavra tempo? Podemos formar aí tempestade e contratempo. Perceba que na palavra contratempo, ela passou aí pelo processo de composição. Qual seria essa composição? Aglutinação ou justaposição? Podem perceber, na justaposição, estou falando aí de dois radicais. Então, foi justaposição, ok? Vamos à próxima. Ferro. Ferrugem, ferreiro. Então, podem perceber que houve aí uma derivação sufixal. Terceira questão. Retire do poema Juca Pirama palavras formadas pelos processos indicados e nas quantidades solicitadas. Tá certo? 3 palavras por derivação sufixal. As palavras derivadas, a derivação sufixal presente nessas palavras, temos aí cercada, sedentos, guerreiros, tá certo? Então, como provavelmente aí, aliás, veio da palavra cerca, veio da palavra sede e da outra guerreiros. Então, houve a derivação sufixal. B, 2 palavras por derivação prefixal. Vamos aí, inquieta, infeliz. Temos aí a presença do prefixo in. Lá no item C, temos aí uma palavra com derivação prefixal e sufixal, tá certo? Então, gente, na derivação prefixal e sufixal, fazendo a diferença
colocando aí a diferença da parassintética, é que na parassintética os afixos, eles não são independentes, certo? Não há independência relacionada aí ao prefixo ou ao sufixo. Agora, diferente do que acontece na derivação prefixal e sufixal, ok? Há sim aí uma independência. Professor, como é que eu posso perceber essa independência na palavra insulano? Gente, olha aqui, ó. Win, certo? E ano, ok? Retirei, fica sul, tudo bem? Então, há sim independência nesta palavra, ok? Na questão aí dos afixos. Quando fala de afixo, estou falando aí prefixo e sufixo. Quarta questão. Na quarta questão, temos... pronto. Quarta questão. Invente vocábulos utilizando aí para consulta os elementos de formação de palavras. Obviamente que esta questão ela vai tratar de quê? De uma questão com resposta pessoal, tá certo? Mas caso você tenha aí, digamos, falta de tempo, que eu acho meio difícil, verifique, tá certo? Temos aqui 2 palavras por derivação sufixal. Então, variavelmente e sociavelmente, ok? Então, variável e sociável. Então, teve o acréscimo aí do sufixo mente. B. 2 palavras por derivação prefixal. Vamos a elas. Incomum e redescrição. Como podem perceber, a presença aí do prefixo in e a presença do prefixo re, certo? Então, temos aí derivação prefixal. 2 palavras por composição por aglutinação. Então, como puderam perceber, na aglutinação há perda de elementos, há união aí de radicais, certo? Havendo perda. Emagrecer e entardecer. Gente, vamos agora para a última questão. A última questão trata-se aí de um pequeno texto que foi publicado aí na revista de História, da História Biblioteca Nacional. Então temos Vicente Mateus, 1908 a 1997. Foi um dos personagens mais controversos do futebol brasileiro. Esteve à frente do Paulista Corinthians em várias ocasiões. Em 1959, voluntarioso falastrão, o uso que fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Uma vez querendo deixar bem claro o que o craque do Timão não seria vendido ou emprestado para outro clube, afirmou que o Sócrates era invendável e imprestável. Em outro momento, exaltando a versalidade dos atletas, criou uma pérola da linguística e da zoologia. O jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Gente, então temos aí invendável, que não se pode vender ou que não se vende com facilidade, imprestável, que não tem serventia, é inútil, tá certo? Então, nesse caso aí, ele querendo enaltecer uma característica, acabou deteriorando aí, de certa forma, dizendo que era uma pessoa de pouca habilidade, não é isso? Então, vamos lá. Descreva o processo de formação das palavras invendável e imprestável, tá certo? E justifique a afirmação segundo a qual o uso que Vicente Mateus fazia da língua portuguesa nem sempre era aquele reconhecido pelos livros. Imagine aí, ele queria dizer imprestável, quer dizer que, na maneira como ele queria colocar, era uma pessoa que não poderia ser, emprestar. E ele utilizou aí imprestável, que não tem serventia nenhuma. Então, vamos aí à nossa resposta. As 2 palavras foram formadas por derivação prefixal e sufixal.
foi acrescentado aí o sufixo ável ao radical dos verbos vender e prestar, formando os adjetivos vendável e imprestável. Em seguida, acrescentou-se o prefixo de negação invendável e imprestável. Ok, gente? Então vamos aí para o item B. Lá no item B, explique por que o texto destaca que Vicente Mateus criou uma pérola da linguística e da zoologia. Olha, quando ele fez uma comparação aí, ao comparar o jogador a um pato, Vicente cria tal pérola da zoologia, pois como objetivo de valorizar o fato de se mover tanto na água quanto no solo. Ele acaba comparando o colega a um animal. Já a pérola linguística se dá no uso da palavra gramático para adjetivar o bom desempenho na grama. Olha aí, olha a pérola que ele cria aí, né, gente? Contudo, como sabemos, essa palavra representa o profissional que lida com a gramática, ok? E não aquele que trabalha sobre a grama. Tudo bem, gente? Então, foi isso a nossa correção. Temos aí um texto retirado aí, foi um texto que foi da Universidade de Campinas, em 2012. Tudo bem? Turma, fizemos a correção. Daqui a pouco temos uma atividade especial para vocês. Eu espero que todos vocês respondam e levem apenas o gabarito para que a gente possa debater sobre cada questão. Tudo bem? Então, tchau. Até daqui a pouco.